Uma consequência importante aqui do teorema de Green é no contexto de campos vetoriais. Então, suponho aqui que eu tenho um campo vetorial F, que está influenciando esse movimento dessa partícula, e esse campo vetorial com componentes P, função de xy, e Q, função de xy, e o caminho descrito pela função vetorial R, com componentes em x e y. Nós já vimos com mais detalhe em outro vídeo que o trabalho realizado por esse campo no movimento dessa partícula é calculado com um produto escalar F com o vetor dr ao longo desse caminho C. Isso está discutido com bastante detalhe em outro vídeo. E nesse caso, com esse P e Q, se eu calculo esse produto escalar, eu chego nesse mesmo ponto aqui do lado esquerdo, que agora está no meio, né, do teorema de Green. Considerando o caso em que o caminho é fechado, como o caminho que eu desenhei ali, e nele tem uma região D, que está em vermelho, eu posso aplicar o teorema de Green e resolver essa integral de linha, ou esse cálculo de trabalho pelo teorema de Green, uma integral dupla. E se acontecer, um caso específico, vou colocar aqui de roxo, se acontecer desse Q derivado em relação a x se ele for igual ao P derivado em relação a y, automaticamente eu estou integrando zero aqui. O resultado dessa integral é zero. Ou seja, o trabalho é zero. E para eu chegar nesse resultado zero, não importa o caminho que eu considerei aqui, o caminho azul C. Ou seja, esse trabalho é zero para um caminho fechado, independente do caminho. Então eu posso concluir que esse campo é conservativo. Como é para qualquer caminho, na verdade para todo caminho fechado, esse campo é conservativo. Esse trabalho deu zero, esse campo então é conservativo. Lembra que dizer que o campo é conservativo quer dizer que existe uma função potencial f, cuja derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y são as componentes desse meu campo vetorial. É por isso que, ao derivar a p em relação a y, ou seja, eu derivo a função da potencial que já está derivada em relação a x, derivo então em relação a y, e derivo o f em relação a y, que é o q, em relação a x, elas dão iguais. Então, elas dando iguais, o campo sendo conservativo e elas dando iguais, essa integral vai ser zero para qualquer caminho. Então, agora a gente tem os dois lados desse argumento, né? Se o campo for conservativo, essa integral vai dar zero. E se essa integral der zero para qualquer caminho, ou seja, se isso aqui acontecer, ela vai dar zero para qualquer caminho, então eu posso dizer automaticamente que esse meu campo é conservativo. E um detalhe aqui, a gente não considerou uma região com buracos, ou uma região com caminho que não seja simples aqui, mas a gente poderia fazer a mesma coisa, bastaria dividir isso aqui em duas regiões, aplicar o teorema de Green para cada uma delas, ou se tivesse um buraco, poderia dividir aqui em mais regiões sem buraco e aplicar o mesmo teorema de Green.